meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? E agora a gente vai trabalhar o nosso querido treino ortográfico, né? O nosso ditado. E eu separei aqui para vocês, né, sobre a importância de fazer ditado, porque que é um exercício muito bom de se realizar, certo? Vou apresentar aqui para vocês. Fazer ditado desenvolve a atenção e a concentração por meio da capacidade auditiva e ainda auxilia na fixação da ortografia e da escrita. No entanto, recomenda-se que o ditado seja feito apenas para reforçar o que foi aprendido, não para ensinar de fato a escrever, certo? As vantagens: estimula a compreensão e memória auditiva. Então, para escrever corretamente, é preciso entender o que está sendo dito. E isso exige as funções do cérebro para atentar e se concentrar na pronúncia. Então, é justamente sobre essa questão de compreensão e memória auditiva. Como assim memória auditiva? É porque eu sempre vou estar falando no ritmo, né? Então, quando eu estou pronunciando a palavra, isso exige que vocês precisem ter uma atenção a mais para poder se concentrar na minha pronúncia. Então, é a partir da minha pronúncia que vocês vão escrever a palavra, certo? Outra questão também é que a ortografia melhora. Então, quanto mais essa atividade ela é praticada, mais erros ortográficos vão diminuindo. E a repetição, ela leva a criança, o jovem, né, a comparar e a ir corrigindo o que foi escrito de forma incorreta e a obter o êxito esperado, né? Então, quanto mais a gente pratica, menos a gente vai errando uma palavra. Então, quase sempre nos treinos ortográficos, eu vou colocando alguma palavra que já foi dita em um treino ortográfico anterior, certo? Então, é justamente para trabalhar a fixação. Se vocês, de fato, compreenderam, né, e absorveram aquela palavra. Ajuda também a desenvolver a comunicação. Então, como fazer um ditado? É o uso das linguagens oral e escrita. Quando a criança, né, o jovem, ela for se comunicar pela fala, ela irá utilizar o que ficou gravado nos exercícios. Então, assim terá muito mais desenvoltura ao interagir com outras pessoas. Então, a partir do que eu vou discutindo com vocês, a partir que a gente viu no outro ponto, né, que é a memória auditiva, vocês vão perceber como é a forma correta de pronunciar essa palavra. Do mesmo jeito na hora de escrever uma palavra, certo? Então, isso facilita muito na hora da nossa desenvoltura, na hora de interagir com algum grupo, né, alguma outra pessoa. Também melhora a nossa capacidade ativa. Então, como o ditado ele tem certo ritmo, né? Fazer essa atividade, ela mantém com que vocês fiquem ligados o tempo todo, né? O que faz o cérebro permanecer ativo e atento para responder adequadamente. Então, durante o ritmo, que eu vou falar nas minhas palavras, vocês ficam em estado ativo, né? Um estado extremamente atento, porque eu falo uma palavra. Palavra de número 1, tal palavra. Segunda palavra, aí eu digo essa palavra. Então, eu vou mantendo um ritmo, então faz com que o cérebro de vocês trabalhe para se manter atento e ativo, certo? E além de que auxilia na autocorreção, certo? Então, aprender com os erros é excelente para memorizar, porque isso estimula a habilidade de se autocorrigir. E é muito importante que esse processo ele seja feito com o próprio estudante, sem auxílio do professor. Então, quanto mais palavras eu faço, mais palavras vocês vão errando, é com esses erros que vocês vão aprendendo, certo? Exemplo, que eu disse uma palavra que é com SS e em um ditado você colocou com SC. Aí no outro ditado você colocou só com S, até que enfim você lembrou que essa palavra é com SS. Então, quanto mais você vai errando, né, quanto mais você vai treinando, vai ajudar você a memorizar. Certo? Então, quando os meninos da aula presencial, né? Quando eu fazia treino ortográfico com vocês, o que é que eu fazia? Era eu que corrigia a palavra por vocês? Não, eu sempre colocava as palavras corretas no quadro, né?
para que justamente vocês possam se corrigir. Então, eu coloco a palavra correta, você vai estar vendo, né, no seu caderno, a forma como você escreveu, e você vai estar vendo no quadro a forma correta que eu escrevi. Então, é a partir daí que você vai desenvolver a sua observação e a sua percepção, porque você vai ter que analisar a palavra atentamente, certo? Para ver se você não errou alguma coisinha, se você colocou uma palavrinha a mais, ou uma letrinha a mais, certo? Colocou um acento onde não tem, então exige muito da concentração de vocês. Então, esse ato de se autocorrigir é bastante importante, certo? Para que vocês percebam vocês mesmos os erros de vocês. Então, agora vamos fazer assim. Vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês, certo? E escrevam lá treino ortográfico, a data da aula de hoje, certo? E que enumerem de 1 a 20. Eu vou pedir que vocês deixem um espaço, né, ao lado da palavra, para caso vocês tenham errado alguma palavra, você faça a correção do lado, certo? Então, vai ser assim. Vou pedir que vocês, né, enumerem de 1 a 20, para que eu possa ir ditando as palavras e vocês vão escrever do mesmo jeito como se eu estivesse fazendo em sala de aula, certo? Aí, no final, eu vou colocar aqui na tela as palavras escritas corretamente para que você possa comparar, certo? A palavra que está escrita aqui na tela com a que você escreveu no seu caderno, certo? Então, qualquer dúvida, como vocês vão estar vendo essa aula gravada, vocês podem dar pausa quando eu falar a palavra, ou pode voltar. Então, essa é a vantagem, né? Porque vocês podem dar pausa, podem fazer até no ritmo de vocês também. Porém, eu sugiro que vocês façam de acordo com o ritmo que eu vou falando, certo? Como se eu estivesse fazendo, de fato, em sala de aula, certo? Como vocês não estão me vendo, só estão me ouvindo, vocês vão fazer justamente esse exercício de ouvir, certo? Eu vou falando as palavras atentamente, cada uma, né, uma por uma, e vocês tentem escrever no ritmo, certo? Por mais que você queira voltar a palavra que eu disse, tenha dificuldade na hora da pronúncia, né? Você pode voltar, mas eu sugiro que você faça, né, no ritmo em que eu vou falando, certo? E vou sugerir também que você não faça pesquisas, você faça do jeito que se você estivesse fazendo em sala de aula mesmo, tá? Para no final você comparar as palavras e fazer as suas correções, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a ditar as palavras, certo? Vamos lá. Primeira palavra: abstinência. Abstinência. Segunda palavra: absurdo. Terceira palavra: jejum. Quarta palavra: zigue-zague. Quinta palavra: coincidência. Coincidência. Sexta palavra: insensível. Sétima palavra: irrequieto. Irrequieto. Oitava palavra: discussão. Nona palavra: execução. Décima palavra: consenso.
12ª palavra, cansaço. Perdão, 11ª, tá, pessoal? Me confundi aqui. Agora sim, a 12ª, confecção. Lembrando, confecção. 13ª palavra, discussão. Décimo quarta, acesso. Décima quinta, inseticida. Décima sexta, obsessão. Décimo sétimo, capcioso. Repetindo, capcioso, capcioso. Décima oitava, coalizão. Décima nona, extraterrestre. E 20ª palavra, infeccioso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a forma correta das palavras, certo? Da primeira aqui até a 20ª palavra, certo? Façam as comparações. Exemplo, no seu caderno. Vamos fingir que isso aqui foi o que você acabou de escrever. Você escreveu errado. Aí você vai corrigir ela aqui do lado, certo? Como vocês costumam fazer em sala de aula, certo? No mais, lembrem que após terminar a atividade, vocês vão tirar uma foto e vão me enviar lá no Google Classroom, certo? Eu vou abrir uma pasta lá para envio somente de atividades de treino ortográfico, certo? Eu vou fazer essa divisão. Uma pasta para envio de atividades só do livro e outras que eu fizer à parte como treino ortográfico, certo? No mais, qualquer dúvida que tiverem, me mandem mensagem lá pelo Google Classroom, certo? Fiquem bem, se cuidem, estudem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!